mangá Berserk, escrito por Kentaro Miura, é considerado por muitos como uma obra-prima. E essas pessoas estão certas. É isso, só queria falar isso mesmo, muito obrigado pela atenção. Em alguns momentos, dentro de sua narrativa, é utilizado o termo "o mundo que Guts habita". Essa é uma forma de apontar, através da história, que a vida que o Guts vive é bem diferente das outras pessoas, especialmente nos pontos do enredo onde essa fala é dita. Mas eu também vejo essa fala como quase que literal. Com uma exceção bem lá pra frente, o universo de Berserk, ou Berserk, é quase totalmente imutável. Os elementos presentes no capítulo 200 estão canonicamente dentro do mundo desde o capítulo 1. Nós apenas descobrimos sobre eles depois. Isso é comum em qualquer narrativa longa, pois apresentar cada detalhe de seu universo no primeiro ato não é algo bem escrito. E também porque, com o tempo, o autor vai tendo ideias novas. Berserk, entretanto, é um pouco diferente nisso. O enredo está centrado no personagem Guts. Ele é nosso protagonista e nosso POV. Nós experienciamos esse mundo conforme ele experiencia esse mundo. O problema é que a atmosfera da narrativa de Berserk muda drasticamente conforme ela avança, tendo uma alteração de tom e até de gênero, mas o mundo ainda é o mesmo, tecnicamente. Então o que mudou? Guts. O mundo em que Guts habita. Conforme Guts descobre outras partes deste mundo e muda como pessoa, a história muda junto com ele. E é isso que eu quero explorar nesse vídeo. Spoilers de Berserk, recomendo que leiam antes de ver esse vídeo. E eu digo ler, pois estão falando da construção do mangá em específico, e do mangá inteiro, não só Era de Ouro. Ah, e com Berserk sendo uma fantasia voltada para um público adulto, talvez eu fale de alguns assuntos um pouco pesados aqui, mas vou tentar me censurar pro YouTube não me dar um tiro. Antes de chegarmos em Berserk especificamente, eu preciso falar um pouco sobre fantasia e seus 350.480 subgêneros. Berserk se passa em um mundo próprio que nunca foi propriamente nomeado, mas sabemos que grande parte da narrativa se passa no reino de Midland e às vezes temos combate com o povo Kushan, portanto, estamos codificados como a Europa medieval. Fantasia, como mencionei, tem dezenas e mais dezenas de subgêneros, chegando a ficar em níveis muito específicos e difíceis de entender. Então, para simplificar as coisas, vamos falar sobre o que são possivelmente os 3 maiores subgêneros de fantasia: High Fantasy, ou Alta Fantasia, Low Fantasy, ou Baixa Fantasia, e Dark Fantasy, ou Fantasia Sombria. Eu vou priorizar os termos em inglês nesse vídeo. Ah, e mesmo com esses 3, temos infinitas brigas e discussões, porque eles ainda assim são meio vagos e suas definições mudaram com o passar dos anos. Da fantasia não é legal? High Fantasy é o mais conhecido e o mais comum de se achar. Neste subgênero, vemos um mundo onde os elementos fantásticos fazem parte do dia a dia de seus habitantes. Elfos existem, grande coisa, basta servir. Para exemplos, temos Senhor dos Anéis, Dungeons and Dragons e 90% das histórias de fantasia que você vai consumir na sua vida. No lado oposto, e talvez um pouco mais complexo de se explicar, temos Low Fantasy. Essa história provavelmente se passa no mundo real, seja hoje em dia ou no passado, mas também temos magia e elementos fantásticos. Porém, não são comuns à população em geral. Elfos existem? Tá bom, vovô, vai dormir. Low Fantasy tem alguns problemas em se definir porque, por exemplo, Harry Potter é Low Fantasy? Tecnicamente se passa no mundo real, mas mais especificamente, um outro lado do mundo real. Então sim, é Low Fantasy, porque se passa no nosso mundo. Mas não é Low Fantasy, porque... E Crônicas de Gelo e Fogo e sua adaptação inferior Game of Thrones? Em seu início, mal temos magia, é só Europa medieval. Mas não é a Europa, é Westeros. Então conta? Enfim, esse subgênero é complicado. E por fim, temos Dark Fantasy, que mistura fantasia com terror. Aqui, os elementos fantásticos não são nada agradáveis e deixam o mundo bem pior para quem vive nele. Elfos existem? Eu sei, meu tio morreu disso. Pegar um exemplo para Dark Fantasy é um pouco difícil nesse caso, pois a obra mais famosa desse subgênero é... Berserk. Geralmente é a primeira obra que as pessoas associam com esse subgênero. Mas agora, depois que apresentei tudo isso, você sabia que, em seus 364 capítulos, Berserk já foi os 3, e que transitou entre eles de maneira lógica e progressiva? A história começa com o arco O Espadachim Negro. Porém, ele não é o começo cronológico da história, e serve bem mais para levantar perguntas. Para ver o primeiro mundo de Guts, temos que ir para o ponto mais inicial da narrativa, que é literalmente quando ele nasce, o 9º capítulo lançado. A partir daí, entramos no arco Era de Ouro, e vemos Guts crescendo nessa sociedade medieval bem padronizada dentro de nossa visão quanto à Idade Média. Fora ele conseguir cortar aço com uma espada, mas tá tudo bem. Ele é um mercenário pertencente a um grupo de mercenários. Depois é um mercenário sozinho. E depois é um mercenário pertencente a um grupo de mercenários. E com isso vemos que, durante 18 anos de sua vida, Guts não experienciou nada sobrenatural no mundo em que vive. Com exceção de um retconzinho, mas eu varro isso para debaixo do tapete. O primeiro contato dele na narrativa com algo não natural é quando ele encontra Nosferatu Zod. E os soldados nessa cena ficam abismados com o fato de ele não ser humano.
E eu não sei de onde eles tiraram essa ideia. Com isso, consigo dizer que grande parte da Era de Ouro é uma espécie de low fantasy, um pouco parecido com como Crônicas de Gelo e Fogo lida com isso. É apenas uma história medieval. Temos Zod, Wild, uma menção ao Puck, Skull Knight e o Eclipse. Mas fora isso, durante 100 capítulos, nós vemos ele e o resto do Bando do Falcão ascendendo socialmente, lutando batalhas contra outros humanos e, em geral, só vivendo neste mundo medieval europeu. Este é o mundo que Guts habita durante a Era de Ouro. É o mundo real, com alguns pequenos adendos. O arco e personalidade do Guts complementam essa parte da história. Ele sofreu um trauma bem forte na infância, que marcou ele como pessoa para sempre. E este trauma foi causado por humanos. A Era de Ouro lida com humanos, suas decisões e suas relações. Um grande foco sendo o relacionamento tóxico de Griffith e Guts. Como cada um vê o outro, como cada um trata o outro e como cada um trata a conexão que tem com o outro. E cada uma dessas coisas é escrita de maneira realista, apresentando os pontos positivos e negativos da amizade entre os dois. A história é dark e pesada, mas tem muitos momentos de leveza que vêm da relação entre os personagens. O mundo do Guts, nesse momento, é o mundo humano. Então vemos este mundo pela forma como ele é, bom e mal ao mesmo tempo. Pessoas são complexas. Vemos pessoas cruéis, mas vemos algum tipo de motivação por trás desta crueldade. Não justificativa, nem mesmo algo perto disso. Mas as ações dos personagens fazem sentido dentro da ideia de estamos vendo relações entre pessoas. E aí vemos o Wild, e é uma mudança bem curiosa. Wild é um demônio, um apóstolo, assim como Zod. Nosferatu Zod, entretanto, você pode tratá-lo apenas como um soldado no lado oposto, um inimigo forte que Guts e Griffith enfrentaram. A inumanidade dele nem mesmo foi um grande foco na cena. O enredo estava mais interessado em construir a relação de Guts com Griffith. Wild, entretanto, muitos capítulos depois, é mostrado como um indivíduo extremamente cruel, ao ponto em que eu me recuso a mostrar grande parte das cenas em que ele aparece. De novo, eu tenho medo do YouTube. Ao ponto também em que ele não esteve nas duas adaptações de Berserk, e apareceu apenas em um jogo, onde eles não deram muita atenção aos seus atos. Wild não tem nenhum motivo para cometer as atrocidades que comete. Wild não tem nenhum motivo para ser cruel. As ações de Wild não fazem sentido para um humano. E é a primeira vez que todos os personagens do bando precisam lidar com alguém desse tipo, por mais que eles não pensem muito a respeito. E aí o eclipse acontece. Não vou ser específico, porque, de novo, não quero levar um tiro do YouTube, mas grande parte do elenco que conhecemos e nos apegamos pelos últimos 100 capítulos é brutalmente morto sem cerimônias. Todos esses personagens humanos e complexos com seus desejos e traumas e relações, sobra apenas Guts e Karska. E tudo isso acontece com uma traição, assim como o primeiro trauma que Guts sofreu. Durante esses eventos, Griffith abdica de sua humanidade e se torna um demônio, mostrando que o segmento todo do Wild era quase como um prelúdio para isso. E é a partir daí que Berserk deixa de poder ser considerado low fantasy, mesmo a pseudo-low fantasy, pelo menos para Guts especificamente. Os arcos, o Espadachim Negro, que é o primeiro em ordem de lançamento, mas o próximo em cronologia, e Convicção, ou Punição, que é outro nome que o arco pode ter, são agora uma Dark Fantasy. Isso é uma parte mais vendível de Berserk. Geralmente as pessoas acham que Berserk é sobre esse cara andando por aí matando demônios. E nessa fase da narrativa, é verdade. A história agora ganha um tom bem mais sombrio, mas de maneira diferente de como estávamos vendo antes. Não estamos mais lidando com humanos contra humanos. Estamos vendo um humano lidando com criaturas que perderam sua humanidade. E essa é uma grande questão dos apóstolos. Os demônios que o Guts mata. Eles eram pessoas antes, mas por causa de suas decisões hediondas, deixaram de ser. Esse agora é o mundo que Guts habita. Agora, ele tem a marca do sacrifício, o que significa que ele virou uma espécie de fogueira para demônios, o que explica o porquê de ele não ter tido muito contato com o sobrenatural antes e ter que sobreviver a ele todas as noites a partir de agora. Para a maioria das pessoas, um encontro com um demônio é uma ocasião rara e azarada. As pessoas que Guts encontra nesta parte da narrativa são uma exceção, não a regra. A personalidade de Guts muda também, tornando-se mais violenta e mais apropriada para o que ele precisa lidar noite após noite. Elfos existem? Elfo é o caralho, seu inseto! São nestes arcos que Guts comete seus atos mais questionáveis, mas de maneira que ainda faz completo sentido para o personagem. Não é brusco, é resultado direto do que aconteceu com ele. Ele viu as piores partes desse mundo e agora mudou para ser tão arisco quanto ele. É nessa parte também onde somos apresentados a Fera das Trevas. Explicando de forma bem errada, ela representa o lado mal do Guts. Todas as pessoas deste mundo têm o potencial de ser tão monstruoso quanto um apóstolo e desistir de sua humanidade. Nós vemos até com o Conde que quanto mais sacrifícios você fizer, menos humano você se torna, mas você precisa deliberadamente fazer tais sacrifícios, o que já é um ato inumano. A mão de Deus não está te transformando em um demônio. Você que deu o passo. Então essa parte da história é bem pesada. Vemos um mundo onde pessoas são injustamente mortas por seres sobrenaturais, enquanto existem outras que apenas nunca tiveram contato com tais criaturas, e com isso vivem uma vida normal. Mas agora estamos no mundo de Guts, e o mundo de Guts é este. Essa parte da narrativa parece completamente desesperançosa, não é mesmo? Bom,
Tem o Puck. Na Era de Ouro, a humanidade dos personagens entrega leveza à história. Nos arcos seguintes, a inumanidade do Puck entrega isso. Ele é um elfo, ele é um ser místico, porém um ser místico bom, diferente das coisas que o Guts enfrenta. Então, além de uma dicotomia interessante entre os dois personagens por causa da habilidade do Puck de sentir as emoções de outras pessoas, Puck é um ótimo alívio cômico que não atrapalha muito a história. Puck mestre Yoda, Puck mestre Yoda, Puck mestre Yoda, Puck mestre Yoda. O primeiro episódio do anime de 97 é uma adaptação solta do primeiro capítulo. Compare os dois e perceba que o anime é infinitamente mais sombrio que o mangá, pois este não tem o Puck. Puck suaviza bastante essa parte da história, e depois de convicção, depois do Puck passar um bom tempo no mundo de Guts, Puck traz Guts para o seu mundo. Falcão do Império Milenar e Fantasia, os dois arcos mais recentes, e até Segunda Ordem, os dois últimos, são arcos que eu confortavelmente chamo de High Fantasy. A atmosfera anterior e o sentimento de desespero e terror foram quase totalmente jogados fora. E ao invés disso, temos um mundo mágico até tradicional, apesar de sua estética sombria devido ao design de criaturas e algumas de suas ações. Afinal, isso ainda é Berserk. Temos também um sistema de magia e uma explicação de como esse mundo funciona. Além de sabermos que a espada do Guts existe no interstício entre o mundo real e o mundo etéreo dos seres místicos, pois ela foi banhada no sangue de muitos demônios, e Kentaro Miura estava levemente chapado quando ele escreveu essa parte. Meu ponto é, Berserk tem uma mudança ainda maior do que a primeira, e assim como da primeira vez, é gradual, pois o início de Falcão é bastante sombrio, mas logo depois o tom muda por completo. Falcão do Império Milenar genuinamente parece D&D. Tem uma parte onde eles param para fazer uma side quest que envolve matar trolls de uma vila. Fomos de criaturas grotescas atacando Guts durante a noite para trolls, dragões, elfos, feiticeiras, sereias e outras coisas do estilo. Fomos de uma história quase que de terror, onde um homem tenta sobreviver ao inferno para uma party de RPG, com um tanque, um ladino, uma feiticeira e aquele cara chato pra caralho que vai fazer build de Dex no Dark Souls pra PVP e abusar da conexão ruim pra te dar backstab pela frente. É um mundo completamente diferente de antes, e é um mundo que sempre esteve aqui. Guts só não sabia disso. E claro, a história e atitudes do Guts esperam essa mudança, porque agora o tom é bem mais leve, com alguns asteriscos, porque de novo ainda é Berserk. Temos um elenco bem maior agora, e esse elenco tem relações entre si próprios, o que significa que o Guts é jogado mais para o fundo. Tem vários capítulos onde ele não fala uma única palavra. Kengyu e Redo são seus companheiros com uma atitude bem mais pra cima do que o Guts. E por mais que eles não sejam tão complexos quanto os personagens de Era de Ouro, ou talvez até mesmo por causa disso, a relação de Guts com cada membro de seu grupo é inteiramente positiva. Ele está em paz com esse grupo, ele não tem desavenças com ninguém, e nenhum relacionamento é tóxico, como aconteceu com Griffith. Então ele não precisa de seus momentos edgy ou da sua postura anti-humanidade. Ele encontrou pessoas boas em quem ele pode confiar. Nesse ponto da narrativa, Guts começa a, de certa forma, usar a Fera das Trevas ao seu favor de uma maneira mais mística. Porém, seus novos aliados estão sempre lá para impedir que ele se perca nisso. Por causa de seu novo grupo, Guts nunca vai perder a humanidade, mesmo tendo que apelar para habilidades inumanas. E você pode ver que o personagem está, em geral, em paz durante esses dois últimos arcos. Berserk é a história do Guts. É sobre um homem tentando sobreviver no mundo em que ele habita. Mundo este que muda pelos acontecimentos ao redor dele, o que leva à mudança do próprio personagem e da narrativa ao redor dele. Eu sempre ouvia pessoas teorizando que o tom mais leve dessa terceira parte da história seria uma espécie de preparação para uma tragédia. Alguém no grupo de Guts sacrificaria todos, ou todas as bruxas no reino dos elfos seriam massacradas. Alguma coisa do tipo para trazer de volta o tom dark de Berserk. Mas eu verdadeiramente não acho que essa era a intenção do Miura. Ele fez uma progressão narrativa bem clara, passando pelo sombrio e parando no ponto em que a história parou. Berserk é conhecido por ser sombrio, por ser uma das maiores referências em Dark Fantasy, mas não passou tanto tempo apenas nesse estilo. Berserk é uma história que evoluiu e mudou junto com seu protagonista, e seu protagonista evoluiu e mudou de acordo com o mundo em que ele habita. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Havia uma outra parte nesse roteiro, onde eu falava sobre o capítulo que foi descanonizado pelo Miura, e as implicações do world building que vem com isso, mas o tema do vídeo mudou com o tempo, então não tive espaço para falar sobre isso. Portanto, deixem aí nos comentários se vocês gostariam de um vídeo focado nisso, e em como esse capítulo influencia a forma como vemos esse universo. Peço por favor para deixarem o like para que o YouTube não me odeie, para compartilharem com quem vocês acham que possa ter interesse nesse vídeo, e para se inscreverem caso não tenham feito isso ainda. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido, até a próxima e até!